Olá, pessoal, bom dia, boa sexta-feira para vocês e de 1963 para 2021, a volta da Liga dos Camponeses, que na verdade são guerrilheiros armados preparados para a revolução agropecuária, e agora eles estão de volta aterrorizando e torturando fazendeiros. Renan Calheiro e Randolph Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, diz que a CPI não investigará a forma com que os gestores estaduais e municipais estão gastando os recursos federais para o combate à pandemia. Então, até agora, a gente não entende o significado dessa CPI, que não seja para caçar o presidente da República. E por falar em presidente da República, Bolsonaro teve que mandar um comboio da CEAGESP para Araraquara, cidade interior de São Paulo, porque o prefeito Edinho Silva, do PT, propôs um dos lockdowns mais longos do país e a população está literalmente morrendo de fome. E com um único tweet, Rodrigo Pacheco derrubou todas as narrativas que o presidente Bolsonaro recusou as vacinas da Pfizer. E CPI da Covid tem senador querendo convocar 3 ou mais governadores e o Renan Calheiros está reticente, tanto que eles questionam, está com medo do quê, Renan Calheiros? E o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal, negou o pedido para afastar Renan Calheiros da CPI. Segundo Lewandowski, isso seria interferência no Senado. Oi? Pois é. E a Câmara aprovou a dispensa de licitação para a compra de insumos médicos no mesmo dia que Calheiros e Randolph Rodrigues falam que não vão investigar o gasto de dinheiro de governadores e prefeitos. E presidente da CPI da Covid, o Omar Assis, foi citado 256 vezes em relatório de 257 páginas por desvios de 260 milhões de reais da saúde, e inclusive foi citado naquela CPI de abuso infantil, e nós já vamos falar sobre isso. E professores da rede pública do Rio Grande do Norte ganham liminar do Supremo Tribunal Federal para que eles não voltem a trabalhar, enquanto 5 milhões de crianças estão sem aulas. E brasileiros que se vacinaram com a Coronavac, a vacina chinesa, não podem entrar nem na União Europeia e agora também não podem entrar nos Estados Unidos. E Ministério Público Federal vai investigar o Fernando Haddad, o poste do Lula, ex-candidato à presidência, por suspeita de pagamento ilegal de 5 milhões à construtora. Justiça ordena que o youtuber exclua vídeo em que ela fala que o casamento correto é somente entre homem e mulher, e pastor foi preso por pregar que Deus criou apenas os dois sexos. Olha o mundo que nós estamos vivendo. É tanta coisa que não dá nem para saber por onde a gente começa. Vamos começar pela volta da Liga dos Camponeses, que surgiu em 1963, foi uma guerrilha armada para ajudar a colocar o comunismo no Brasil, um ano antes de acontecer o contragolpe do regime militar, e eles estão de volta. 40 homens armados invadem fazenda, torturam funcionários e roubam tratores em Roraima. Cerca de 40 homens fortemente armados invadiram a fazenda Santa Carmen, a 190 quilômetros de Porto Velho, em Roraima, no dia 21 de abril. Segundo a família Leite, dona da propriedade, 10 funcionários que estavam no local foram rendidos e torturados. O nome dessa nova liga é Liga Camponesa Pobre, Viva a Revolução Agrária. Na verdade, essa nova liga nada mais é do que os terroristas, né, os sanguessugas terroristas do movimento dos Sem Terras, que estão aí elevando o tom contra o Brasil, inclusive contra o presidente Bolsonaro, trazendo de volta a Liga Camponesa. E, gente, vamos prestar atenção que a história está começando a se repetir. Em 1963 aconteceu exatamente isso. Vieram guerrilheiros treinados de Cuba para produzir uma reforma agrária, para formar uma reforma agrária, uma revolução armada, tá, do proletariado, e aí teve o contragolpe. A história está cada vez mais estranha, parece que a gente voltou para 1963 e isso está começando a ficar bem complicado. É aquela história, eu não posso falar sobre o dia 1º, vocês já sabem disso, mas eu acho que dia 1º será decisivo. E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,
com um único tweet, acaba de derrubar a narrativa que o presidente Jair Bolsonaro não comprou a vacina da Pfizer porque não quis. A PL datada no ano de 2021 foi o que permitiu a assinatura do contrato. Será que a CPI vai chamar o presidente do Senado para depor? Pacheco diz o seguinte: o Brasil acaba de receber 1 milhão de doses da vacina Pfizer BioNTech, de um total de 100 milhões de doses, cuja aquisição pelo governo federal foi viabilizada pela Lei 14.125 de 21, que eu tive a satisfação de ser autor. Então, nós já sabemos que em nenhum momento o presidente Bolsonaro se recusou a assinar o contrato com a Pfizer. Isso tinha que vir do Senado, está aí o próprio Rodrigo Pacheco afirmou isso e acabou com a narrativa em um único tweet. Talvez ele nem tivesse ideia do que ele estava fazendo. E o presidente Bolsonaro, falando nele, enviou um comboio da CEAGESP rumo a Araraquara, levando alimentos para aqueles vitimados pela política do fique em casa, economia a gente vê depois. Nossos parabéns ao Coronel Melo Araújo, permissionário da CEAGESP. A CEAGESP fica aqui em São Paulo. E claro que sempre tem um imbecil. E eu preciso mostrar esse tweet para vocês. Parabéns, Araraquara. É isso mesmo. Primeiro se salva vidas e depois a gente recupera a economia. Sem pessoas não há economia. Como dizer por uma imbecil dessa que pessoas estão morrendo de fome? Com essa economia a gente vê depois. Que crianças estão morrendo de fome. Não só em Araraquara, em diversas partes do Brasil. Como fazer essa jumenta entender um absurdo desse? E por falar em absurdo, hoje convém para o Supremo Tribunal Federal não intervir no Legislativo. Lewandowski nega pedido para retirar Renan da relatoria da CPI. Pedido em mandato de segurança foi feito por 3 senadores. E ele disse que ele não pode, porque isso invade a autonomia do legislativo, então não cabe ao judiciário fazer isso. Engraçado que para pedir a CPI pode intervir, não é verdade? Agora não pode mais. Então quer dizer que eles podem fazer o que eles querem conforme interesse. Se tem muito interesse de deixar o Renan, vamos respeitar o legislativo. Quando o interesse é de prejudicar o presidente Bolsonaro, aí pode, aí não tem problema. Inclusive, o Renan Calheiros, ele divulgou o plano de trabalho da CPI, da Covid, só que eu vou destacar uma frase aqui para vocês. Calheiros e Randolph Rodrigues, vice-presidente da comissão, esclareceram que a CPI não investigará a forma com que gestores estaduais e municipais estão gastando os recursos federais destinados a combater a pandemia. Ao colegiado caberá apenas esclarecer como foram feitos os repasses pelo governo federal. Ou seja, não há interesse nenhum em resolver isso. Bem no dia em que a Câmara aprovou a dispensa de licitação para comprar insumos médicos, e quem não lembra que o João Dória comprou insumos médicos em editora de livro e teve que cancelar a compra após o Tribunal de Contas do Estado questionar uma compra milionária numa editora de livros de fundo de quintal. É isso que vai acontecer. Não há interesse em salvar o Brasil. Não há. Interesse desses senadores é retirar o presidente Bolsonaro, é perseguir os seus apoiadores e deixar governadores e prefeitos roubarem o quanto eles quiserem. Inclusive, senadores pediram a convocação de Dória, Wilson Lima do Amazonas, Rui Costa da Bahia e Alder Barbalho do Pará, e Renan Calheiros está totalmente reticente com isso, mas querem chamar o Weisgarten, né, o Fábio Weisgarten, o ESECOM, para depor na CPI. Disseram que a presença dele é imprescindível. Para mim, imprescindível é a presença dos governadores e prefeitos, principalmente do senhor João Dória, que fez o que bem entendeu com o dinheiro da pandemia, inclusive fechando Santa Casa para poder colocar em propaganda e marketing para a reeleição dele. Isso sim, essa CPI está virando um circo armado, é uma clara tentativa de tirar o presidente da República contra a vontade
da população. E por falar contra a vontade da população e absurdos dentro dessa CPI, porque está parecendo um show de horrores essa porcaria, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, é citado em 256 vezes em relatório de 257 páginas por desvios de 260 milhões de saúde no Amazonas, mas não é só isso. Ele também foi acusado de envolvimento em exploração sexual infantil. A entrevista é da Veja. Quando a revista pergunta à ex-senadora Patrícia Saboia, ela que estava encabeçando a CPI na época de exploração sexual infantil, a Isto É pergunta o seguinte: quando a senhora fala em políticos envolvidos com a exploração de menores e nas pressões sofridas pela CPI, está se referindo a algum caso específico? O caso mais forte foi o do Amazonas. Houve uma intensa mobilização da bancada do Estado e de alguns parlamentares para proteger o vice-governador Omar Aziz, que era suspeito de envolvimento em exploração sexual de menores. Ele acabou absolvido por um voto e foi o único caso de pessoa suspeita a não ser indiciada pela CPI, apesar de ter seu nome incluído no relatório final. O resultado era 7-7. Foi do presidente em exercício, o senador Ney Suassuna, voto de Minerva. O caso do vice-governador do Amazonas teve ampla repercussão e sua inclusão no relatório obedeceu ao mesmo padrão de seriedade adotado em toda a CPI. Foi o momento mais difícil da CPI para mim. Olha que gente maravilhosa que tem no Senado falando para você que o presidente da República errou, mas que prefeitos e governadores não serão investigados. Esse é o tipo de gente que está querendo pautar o Brasil, que está querendo pautar a sua vida. Inclusive, professores da rede pública do Rio Grande do Norte ganham recursos no Supremo Tribunal Federal e continuarão sem aulas presenciais, enquanto mais de 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem aulas em 2020 e continuam sem aulas porque essas crianças não têm acesso à internet e a um computador para poder fazer as aulas via EAD. É uma grande palhaçada o que está acontecendo nesse país. É um circo, nós estamos cada vez mais caindo e é neste momento que nós precisamos de união. E por falar em união, sinto muito para quem tomou a Coronavac, porque além de não entrar em nenhum país da União Europeia, agora também não vai entrar nos Estados Unidos. Brasileiros que se vacinaram com a Coronavac continuam proibidos de entrar nos Estados Unidos e Ministério Público Federal investiga Fernando Haddad por suspeita de pagamento ilegal de 5 milhões à construtora. E para as coisas ficarem mais estranhas e mais bizarras ainda, nós não podemos mais falar que casamento católico, casamento que nós acreditamos, é entre homem e mulher. Porque se você falar isso, Justiça ordena youtuber a excluir vídeo em que defende casamento entre homem e mulher, e pastor foi preso por pregar que Deus criou apenas 2 sexos. Nós estamos cada vez mais calados, cada vez mais censurados, a nossa fé vilipendiada, enquanto uma minoria dita a nossa vida e senadores corruptos querem dizer o que foi feito ou não durante a pandemia, quando o próprio Supremo Tribunal tirou das mãos do presidente a sua autonomia de lidar. Inclusive, o Jair Bolsonaro teve que ouvir que ele deveria ter falado aos estados como empregar este valor. Porque eles são retardados? Um governador não sabe que se ele recebe um dinheiro para achatar a tal curva e melhorar o sistema de saúde, ele não sabe que é para botar o sistema de saúde? O que ele acha? Que é para ir para o shopping? Que para melhorar o sistema de saúde é o dele? Fazendo massagem em compras novas? Vamos raciocinar, né, um pouquinho, gente, porque o palco tá armado. Bom, é isso, pessoal. Eu encontro vocês aqui às 4h30 da tarde e às 10 horas da noite no Jornal de Cidade Online, porque de sexta-feira tem o contraponto, ele é às 10 horas da noite. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam de todo esse absurdo. Eu realmente queria trazer boas notícias para vocês, mas tá difícil, né? Tá bem complicado. Bom, é isso. Beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe e que tenha misericórdia desta nação. Tchau.